Estamos hoje aqui a discutir um tema que é a eutanásia. A este debate nós demos o nome de Entre a Vida e a Morte, e ficamos um bocadinho na dúvida, vamos falar de vida ou vamos falar de morte. E para falar deste tema temos connosco a doutora Helena Mendes e o doutor Álvaro Beleza. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite para cá estar hoje. E nós não sabemos muito bem o que é que se discute aqui, por vezes, porque há muita informação, por vezes informação contraditória. Não sabemos se estamos aqui a discutir como matar para eliminar o sofrimento, nem sequer sabemos se isto é uma frase correta, se devemos dizer isto. E, portanto, nada melhor do que convidar quem sabe um bocadinho mais, quem se calhar tem uma ligação mais próxima ao tema, para nos esclarecer, porque acima de tudo o que nós queremos é um debate que esclareça e que seja também esclarecido. E mais do que estarmos aqui a debitar informação ou a contar experiências, queremos dialogar convosco, queremos que vocês dialoguem connosco, queremos que nos coloquem questões, a mim não, aos nossos oradores, claro, e queremos aqui criar um diálogo, para sairmos daqui todos um bocadinho mais esclarecidos. Doutora Helena, muito boa noite, muito obrigada por estar connosco. A frase da doutora Helena sobre este tema diz muito sobre a sua posição. Quer falar-nos um bocadinho sobre isso? Boa noite a todos, muito obrigada pelo convite. Um cumprimento especial ao Dr. Álvaro Beleza. Muito obrigada por ter aceito debater com alguém anónimo, com toda a sua experiência. Mas eu vou-lhe confessar que, para colmatar as minhas insuficiências, eu pedi imensa ajuda preciosa do Sr. Serpo Oliva, que estará aqui na primeira linha para nos dar apoio também nesta nossa vontade de defender o não à eutanásia. Muito obrigada aos presentes, aos amigos, a todos. Vamos então. Eu defendo que não à eutanásia. E talvez começando pela história. Desde os espartanos que atiravam do alto do monte os recém-nascidos defeituosos, César, que autorizava o fim da agonia dos gladiadores feridos com um estalar de dedos, na Índia se atiravam ao rio, os doentes incuráveis eram atirados ao gancho. Na Idade Média, depois, aos guerreiros feridos era oferecido um machado misericordioso, bem afiadinho. Na Alemanha, como todos sabemos, a eugenia nazi matou mais de 7.000 pessoas, adultos e crianças. A eutanásia era, portanto, admitida desde a antiguidade, tanto para a eliminação dos imperfeitos como para aliviar o sofrimento, permanecendo estes dois objetivos cumulativamente até aos dias de hoje. A eugenia nazi não visava apenas a eliminação dos imperfeitos e objetivos raciais, sem nenhuma preocupação naturalmente com o sofrimento. Portanto, ao longo do tempo a eutanásia nestes moldes foi sendo proibida e essas práticas apresentam-se aos nossos olhos de todos hoje como sendo absurdas e chocantes. Tão absurdas e tão chocantes como, acredito, provavelmente serão daqui a alguns anos as descrições dos casos de eutanásia nos países que legalizaram já ou venham a legalizar a eutanásia. A consagração da inviolabilidade da vida na nossa Constituição, a penalização do homicídio e a abolição da pena de morte foram conquistas que levaram muitos séculos a conseguir. Não podemos caminhar em sentido inverso. Aceitando a generalização da eutanásia, aceitar a generalização da eutanásia é um gigantesco retrocesso civilizacional. Um gigantesco retrocesso civilizacional. Repare-se como o fundamento com que se praticava a eutanásia na antiguidade é o mesmo que hoje se invoca: acabar com o sofrimento. Acabar com a vida para aliviar o sofrimento. O ato misericordioso de união. E então, permanecendo os fundamentos, porque nos há de chocar que idosos e crianças deficientes tivessem sido atirados do cimo do monte para a morte, se aqui estamos hoje a discutir exatamente a mesma coisa, mas por outro método. E se as razões invocadas para matar foram e são aos olhos dos defensores da eutanásia tão bondosas e tão altruístas, por que razão terão sido abandonadas e criminalizadas, privando do direito
a autonomia, milhões de necessitados em acabar com o sofrimento. E porquê agora, neste mundo em crise de valores e de economias, o regresso da eutanásia como prática legal? Bom, embora esta prática existisse há mais de 22 séculos, o termo foi criado, foi primeiro descrito por Francis Bacon no século XVII e significava, com o significado de tratamento adequado às doenças incuráveis. A morte como tratamento. Ainda por cima adequado. Não. A morte, a nosso ver, a morte não é tratamento. É desistência, é desamor, é fim antecipado. Que conceito medonho este e que designação sinistra, eutanásia. Admitindo, embora que as crenças religiosas possam ter um peso significativo na recusa da eutanásia, não é a abordagem religiosa que me interessa hoje discutir. Isto apenas para não facilitar assim tanto a vida ao Sr. Dr. Álvaro Beleza, na justificação do si. Direi apenas que nem os crentes das várias religiões colocam a vida inteiramente nas mãos de Deus, apostando na ciência e na medicina para o prolongar e a melhorar, como se pretende, não é? Porque os crentes também vão ao médico, também querem prolongar a vida, melhorar a sua vida, não está exclusivamente na mão de Deus. Querem agora que aceitem colocá-la na mão dos médicos, exclusivamente nas mãos dos médicos, conferindo a esses profissionais humanos um poder que supera das próprias divindades. Deixo para reflexão. Ainda assim, escudada no conceito de secularidade do Ventura Sousa Santos, não é? Porque, para não citar só alguém de direita, recuso aqui a denominação que João Paulo, reproduzo aqui a denominação que João Paulo II deu à eutanásia na sua encíclica Evangelio Vitae, por ser, considero, mais adequada. Para mim é a melhor de todas as designações. Homicídio a pedido. Não nos escudemos em eufemismos, porque é disso mesmo que se está a tratar. A eutanásia é homicídio a pedido. O manifesto Lucia à Eutanásia, de que o Sr. Álvaro Beleza é signatário, invoca o direito à autonomia, de liberdade religiosa e de convicção e consciência. Como o direito de convicção e consciência é um direito de liberdade religiosa, que já referi não ter interesse em discutir, por não ser o que considero mais relevante, centro-me no da autonomia. A autonomia, enquanto capacidade para tomar decisões, envolve a pensamento, a vontade e a da ação. A pensamento é obviamente condicionado pelo ato do sofrimento e que se exige que seja extremo, não é? Evidentemente que tem que condicionar um pensamento livre. A própria vontade é condicionada também pelas circunstâncias, mas a da ação preocupa. A autonomia da ação, porque adiciona as duas primeiras vontades, mas tem que sofrer restrições de natureza social, porque as pessoas não vivem isoladas, vivem em sociedade. Portanto, penso que a autonomia da ação não existe de todo, neste caso da eutanásia. Mesmo que exista a determinação do doente, não é garantida a existência de liberdade e independência, pelo que não pode assegurar que as suas decisões sejam baseadas na razão. Exige uma intervenção externa de um médico, que pode ou não estar disponível para realizar uma ação da esfera da autonomia do doente, portanto, da autonomia de outro. Acrescenta ao conjunto de atos médicos o ato de matar, que, a meu ver, nega logo assim aquilo que se espera, que nós esperamos todos quando procuramos um médico, que é viver melhor, sobreviver. Promove insegurança na sociedade, porque muitas pessoas poderão ter cada vez mais medo de ter que aceder a cuidados públicos de saúde ou onde se possa praticar a eutanásia. Um ato particular, aparentemente inocente, como aquele que se pretende com este manifesto de eutanásia,
quando tomado de forma isolada, pode levar a um conjunto futuro de eventos de crescente malefício. Há casos na história. A eutanásia pode ocorrer por vários motivos. Portanto, pelo motivo invocado no manifesto, mas também por uma eutanásia eugénica ou económica. E são estas duas últimas que nos devem levantar também muitíssimas preocupações. É preciso lembrar que os horrores da eutanásia eugénica tiveram origem na aceitação médica da eutanásia a pedido. Estou a falar da Alemanha nazi. Em 1933, a Associação Médica Alemã aceitou como válida a prática de um médico poder auxiliar um paciente consciente que desejasse morrer, como forma de evitar um sofrimento insuportável. O que veio a seguir é a Casa dos Horrores, é aquilo tudo que a nossa sociedade ocidental se deve envergonhar. Doutor Álvaro Beleza, Doutor Álvaro está pelo sim, a eutanásia, é assinante do manifesto, e fala-nos numa questão de dignidade quando se coloca do lado do sim. Quer-nos explicar porquê dessa questão e porquê essa posição? Muito bem. Muito boa noite. Primeiro quero agradecer o convite, muito simpático, cumprimentar a doutora Helena e cumprimentar todos os que nos estão aqui a ouvir. É com muito gosto que eu estou em Coimbra, também sou um pouco de Coimbra, cá me fiz especialista em uma parte médico e, vamos lá ver, eu assinei este manifesto por dois motivos. Por um motivo filosófico, de valores em que acredito, que tem a ver com as liberdades individuais e com a sociedade liberal em que nós vivemos, na Europa desenvolvida, no mundo democrático, que temos Estados democráticos e liberais, mas também e fundamentalmente por uma questão pessoal. O meu amigo e colega João Semedo telefonou-me quando iniciou este processo do manifesto de eutanásia, que começou por ser impulsionado por outro amigo meu e colega, o João Ribeiro Santos. E quando falamos os três, obviamente que a primeira razão que os três assinamos o texto é que os três tivemos um cancro numa determinada altura da nossa vida e eu tenho que começar por aqui porque esta é a questão principal e é verdadeira. Quando eu há 10 anos um colega e amigo me diagnosticou um cancro que tive e que ele, quando fez o relatório, disse que chatice ser médico, porque esta coisa de ser médico tem uma chatice, é que às vezes fazemos diagnósticos amigos, próximos de nós, de fazer um diagnóstico daqueles. A primeira coisa que eu lhe pedi, a seguir a ter feito uma endoscopia, foi, eu fiz o meu amigo gastroenterologista jurar-me que se aquilo corresse mal e se não tivesse cura, se o caso fosse de mau prognóstico, que me levasse à Bélgica quando eu decidisse morrer, porque já na Bélgica havia a possibilidade de morte assistida. E ele, com as lágrimas nos olhos, prometeu que se assim fosse, cumpriria. Felizmente, para mim, e para o meu filho, para os meus amigos, e para a minha família, e para a minha mulher, eu cá estou, a coisa correu bem, tive sorte, no meio disto tudo, a medicina também é boa, mas não quero estar aqui a falar de causa própria, mas acho que acima de tudo de sorte, porque esta vida também se percebe que é também muito de acaso, de sorte e de azar. E cá estou. Mas este é o primeiro motivo. Isto é, eu tenho muita pena, mas não, a eutanásia já é possível na Europa e, portanto, quem quiser em Portugal tomar a decisão consciente de pôr termo à sua vida pode ir a países europeus, à comunidade europeia, só que tem um pequeno detalhe, tem que ser alguém com algumas posses e com uma capacidade financeira, porque quem não tiver não tem dinheiro para ir à Bélgica, um país, ou à França, neste caso, ou à Suíça, ou à Holanda, praticar a eutanásia. Como nos Estados Unidos também é a mesma coisa,
pode ir ao estado do Oregon e também pode praticar eutanásia. E, portanto, para quem tem possibilidades financeiras, já é possível a eutanásia. Estamos a falar de ela ser possível em Portugal, para aqueles que não têm essa informação ou essa capacidade de se entender. E eu peço muita desculpa, mas acho que num caso em que eu tivesse uma doença que eu sabia que era terminal, que não tinha hipóteses de cura e que eu tivesse a decisão, que aliás eu próprio, ainda há bocado estávamos a conversar sobre isto, eu não sei se chegar à altura eu teria a coragem de pôr termo à vida, mas se eu tivesse, se eu quisesse tomar essa decisão conscientemente, no meu perfeito juízo, dispor da minha vida, eu acho que ninguém tem o direito de impor o contrário. Peço muita desculpa, mas ninguém tem o direito de impor o contrário. Agora, claro que eu, como médico, como profissional de saúde, eu tenho muitas dúvidas que alguma vez eu acederia a ajudar alguém a morrer. E, obviamente, que nos países onde é permitida a eutanásia, o aborto assistido, ou o suicídio assistido, porque isto não é um homicídio, é um suicídio, no fundo, assistido, medicamente assistido, ou por profissionais de saúde, é uma questão, quanto a mim, de tolerância, de piedade até. E é muito difícil, acho eu, a mim pelo menos, recusar a alguém esses direitos. Se eu tivesse alguém que me é próximo, que me pedisse isso, eu teria muita dificuldade em recusar. Como esse meu amigo teve muita dificuldade em me recusar e aceitou aceder a esse meu pedido, porque é meu amigo, porque gosta de mim. E nós dificilmente dizemos que não a um amigo, a uma pessoa que está a sofrer. Agora, eu concordo com muitas das apreensões daqueles que não concordam com esta possibilidade de se legislar sobre a eutanásia. Porque, de facto, há países, nomeadamente a Holanda, em que há exageros e abusos. Há outros em que a legislação é mais apertada e não há tantos exageros nem abusos. E, portanto, é evidente que isto é um assunto da maior importância, porque tem a ver com a vida e com a morte. Mas, e também, obviamente, que muito tem que ser feito em Portugal para melhorar os cuidados continuados, os cuidados paliativos e para dar todos os apoios e todo o apoio que a medicina pode dar e que a saúde pode dar para os doentes, mesmo que não tenham cura à vista, tenham a melhor vida possível até ao fim. Sr. Doutor, desculpe interrompê-lo, falou em abusos. Ao legalizar, não corremos aqui o risco de, dando este passo, deixarmos cair as criações jurídicas que consagram a inviolabilidade e a dignidade de toda a vida humana? Vamos ver, eu não acredito em coisas perfeitas, eu acho que há riscos. Na vida temos sempre riscos. Agora, há leis melhores e leis piores. Portanto, e não é só uma questão de leis, é uma questão também da formação e da ética dos profissionais de saúde. Eu confio na qualidade e na ética dos profissionais de saúde em geral em Portugal. Não é? Tendo a sorte que me tive até agora de cá estar, acho que me tornou mais humano, mais fraterno, mais solidário. Essa parte acho que é. Agora, o sofrimento é como todos. Sofre-se muito e depois tem um estigma, não é? Eu lembro que uma vez fui ao hospital de Setúbal e um colega meu, um amigo meu, olhou para mim: Álvaro, estás aqui? Eu ainda não morri. Pensavam que eu tinha morrido. E depois, é sempre aquela coisa: como é que estás? Estás bom? Tens feito os testes e os exames e tal? Está tudo bem? Isto é, há um estigma. Quem tem um cancro, os hospitais, por exemplo, tipo IPO, as pessoas que entram lá olham para nós como os condenados, não é? Eu senti-me um bocado como deviam-se ter sentido os leprosos antigamente, ou os doentes de tuberculose, que antigamente havia muitos desses estigmas. A sociedade moderna não tem, não é? Ou os doentes com SIDA. Portanto, a gente sente esse lado, não é? Mas a vida, todos nós sofremos e os médicos são como os outros. São seres humanos como os outros. Começa a haver por aí, por esse meio académico fora, baseado em grandes liberdades e na autonomia e na liberdade individual, muitos filósofos, pensadores,
na área da bioética, então, e da medicina é uma coisa extraordinária. E eu fui só buscar o Engelhardt, que eu acho que nos mostra muito bem aquilo que pode ser o futuro e os perigos grandes de uma lei, da aplicação da lei da eutanásia, que nos diz o seguinte: as sociedades seculares não há crenças, estão completamente isentas, e até disso. Portanto, com senso moral mínimo, ele diz o seguinte: deve-se imaginar um cidadão patriota com uma doença terminal, debilitante, cometendo suicídio para não onerar o sistema de assistência na saúde. Deve-se. É como se isto fosse qualquer coisa no futuro próximo, perfeitamente natural e tranquilo. Ora, o simples facto de a comunidade médica, e isso passou-se na Holanda, aceitar a atitude em si, porque é um pequeno passo, começa por compaixão, por a tentativa de ajudar, mas aquilo de repente passa a ser uma coisa natural. A vida é natural. Qualquer dia entramos nos hospitais e temos os senhores doutores, sobretudo os mais novos, que trazem sempre aquele livrinho com os protocolos e nós temos a certeza que num deles ele termina com morte. É uma coisa assustadora, de facto. Portanto, porque isto são bioéticos, a investigação em bioética, filosofia, e são gente que está ligada a este pensamento na área da medicina, que nos causa a maior das perplexidades. A mim causa-me imensas perplexidades. Não é neste mundo que eu estou preparada para pensar que a minha neta pode viver. Eu espero morrer antes de morte natural. Posso? Sim, Portugal foi dos primeiros países a abolir a pena de morte. Portugal é o que é e nós temos uma característica: somos moderados. É muito português suave. Nós somos assim, felizmente. Também por isso é que nunca somos muito ricos nem muito pobres. Somos remediados. No futebol, jogamos a meio campo, ou empate, a coisa é mais ou menos assim. Portugal é um bocadinho assim. Mas também nisto, a cultura portuguesa é muito solidária. Quer dizer, agora, nós, os portugueses, como dizia hoje, penso que o Papa é o nosso Presidente da República, o português é sempre trabalhador, sério, fraterno, solidário. É assim, nós somos assim. Somos acolhedores. Os turistas referenciam que as coisas que mais gostam é que somos bem recebidos. O português é simpático, é uma pessoa. Em tese, claro, também há uns estupores por aí. Agora, dito isto, eu acho, dada a nossa cultura, o nosso sistema de vida, mesmo no sistema partidário, entre as esquerdas, a nossa extrema esquerda e a nossa extrema direita, é tudo muito moderado. Portanto, isto é tudo. E ainda bem, isso é uma coisa, é positivo para nós. Mesmo nesta crise que nós tivemos, não andamos como os gregos a partir as montras, nem como os espanhóis. Nós somos moderados. O português é muito equilibrado. Que às vezes era bom que fosse um bocadinho mais aguerrido. Mas pronto, somos o que somos. Tem a ver com o clima, há quem diga que tem a ver com o clima, temos um clima moderado, temperado, portanto é o que somos. Agora, voltando à nossa conversa, eu não acredito que haja esse risco. E quanto à Holanda, agora defender aqui um bocadinho a Holanda. A Holanda é um dos países europeus mais liberais, no sentido da tolerância, dos direitos individuais, da democracia. Vamos ver. Os holandeses têm, ninguém é perfeito e têm as suas imperfeições. E podem agora estar a dar passos chineses de eutanásia. Eu acho que eles, de facto, vão ter que alterar, e eu admito e acredito que eles vão fazer, porque de facto houve aqui algum abuso, alguns, não muito até, mas merecem respeito. É um povo tolerante, é um povo equilibrado. Nunca houve na Holanda nenhuma ditadura, nunca houve nenhum regime totalitário. A Holanda é muito berço da democracia ocidental também que nós temos. A Holanda esteve muito na gênese também
da fundação dos Estados Unidos, da Revolução Liberal Inglesa, dinastias inglesas. Portanto, a Holanda é um país de grandes filósofos, aliás, um com origem portuguesa, o Spinoza. Portanto, a Holanda também é uma das pátrias do liberalismo e da tolerância. Agora, tem uma cultura de tal maneira liberal que às vezes é um bocadinho libertária, não é? E que pode ultrapassar algumas fronteiras que não são adequadas, mas também nunca teve, a Holanda nunca teve, pelo contrário, opuseram-se ao nazismo, e portanto acho que também temos de ter aqui um bocadinho de equilíbrio ao falar sobre a Holanda, porque é uma nação com uma história de solidariedade social, olha, não tem as desigualdades que nós temos em Portugal. Portugal é um país muito mais desigual que a Holanda. Portanto, doutora Helena, também temos que ver isto com sentido. Não, eles, de facto, são milhares os casos de eutanásia, agora até alargaram às crianças, o que é, de facto, um bocadinho assustador. Mas isso não nos deve desviar do ponto, não é? E o ponto aqui é que todos aqueles que assinaram, nomeadamente estes que eu citei, que são meus amigos e que eu conheço, era o que eu dizia ao João Semedo, eu contigo discordo quase tudo, mas nesta não podia discordar porque realmente temos, infelizmente, alguma coisa comum nisto. A intenção é que a legislação seja prudente, conservadora, digamos assim, e que se trabalhe para haver o máximo de consenso também político, não é? Entre as várias forças políticas, e que isto não seja um assunto politiquíssimo partidarito, não é? Que se tenta aqui, por isso é que não há pressa, vai ser aprovado este ano, vamos ver, é quando for, quando a sociedade portuguesa estiver preparada, é deles, é minha. Dr. Alberto tem falado aqui em equilíbrio e prudência. A doutora Helena acha que neste tema falar em equilíbrio e prudência é possível? Faz sentido? Faz todo o sentido. É muito prudente que a lei não avance. Sobretudo que não avance já nos próximos tempos, que esperemos ainda um pouco mais, bastante mais, para irmos acompanhando o que se está a passar na Holanda e na Bélgica, para irmos assistindo ou alargar aquela bola de neve que vai ter que parar. Eu também acho, como há bocado bem referiu o Sr. Álvaro Beleza, vai ter que ser repensado. E eu acho que depois aí, com toda a experiência dos outros, podemos voltar ao tema daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Agora, é muito prudente, num país como o nosso, com as dificuldades económicas que nós temos, porque a aprovação de uma lei da eutanásia seria uma tentação para que com ela se pudesse evitar gastar muito dinheiro em cuidados paliativos. Eu prefiro gastar... Não confia nos nossos médicos, no bom senso dos nossos médicos? Confio absolutamente nos nossos médicos. Acontece que os próprios médicos são condicionados. Os médicos holandeses têm... Vamos falar de Está bem, mas temos que ter um termo de comparação. Os médicos holandeses não são más pessoas, seguramente, como a Holanda não é um mau país por causa disso. Acontece que, junto com o protocolo terapêutico, os médicos aparece-lhes o custo. E isso condiciona imediatamente o trabalho do médico. E, portanto, eu não tenho qualquer dúvida que a razão para... Bom, o início da discussão de eutanásia teve a ver com o orçamento e foi assim um fé-de-ver ótimo. O que é certo é que se desenrolou. E eu penso que agora já não tem nenhuma razão dessas políticas. Acho que tem mesmo vontade da parte de alguns subscritores, e genuína ainda por cima, como é o caso do Dr. Álvaro Beleza, que eu compreendo perfeitamente, genuína de tentar resolver uma situação porque passou. Ó, Soutor, mas penso que nós, eu não sou propriamente russoniana, eu não acho que todas as pessoas sejam boas. Infelizmente há pessoas que não são boas, e aquilo que nós pensamos muitas vezes que é uma boa, que é uma boa forma
de resolvermos um problema, de acrescentarmos alguma liberdade, muitas vezes transforma-se num terror, e o que nós estamos a assistir lá fora é mesmo isso. É mesmo isso. Sim, mas vamos ver. Em Portugal, a comunidade, agora, como médico, posso estar enganado, mas a percepção que eu tenho é que grande parte dos médicos, a própria bastonária já se pronunciou sobre isto, a ordem dos médicos, tem muitas reservas sobre este assunto, e bem, porque também era mau que aparecessem os médicos, não é, ou as suas organizações, a falar sobre este assunto, e portanto aparecem aqui alguns médicos, como já perceberam, como eu e alguns, que tivemos alguns problemas e portanto também estamos tocados por isto pessoalmente. E a cultura médica em Portugal é pela vida, claramente pela vida. Aliás, quando foi da discussão da despenalização do aborto, a grande parte dos médicos tinham reservas, e portanto era ao contrário, havia uma minoria empenhada nessa despenalização, porque a cultura médica portuguesa é muito pela vida, e portanto eu acho que, por acaso, nós não temos esse risco. Eu, não é por ser médico, mas confio nos médicos, nos enfermeiros portugueses, e mais, a sociedade portuguesa aposta muito na saúde. Os governos em Portugal, de esquerda ou de direita, este último governo, que teve a Troika, cortou bastante na saúde, mas apesar de tudo, não é. A cultura é sempre de se gastar na saúde, porque a saúde é um bem essencial, e os portugueses, hoje até é consensual para politicamente o Serviço Nacional de Saúde, coisa que não era há 10, 20 anos. Portanto, não me parece que haja aqui esses riscos de pôr os cifrões a comandar isto. E a questão dos protocolos, eu tive, por acaso, até era o Presidente do Conselho da Qualidade da Ordem dos Médicos que liderou este processo com a Direção-Geral de Saúde e elaboração de normas de orientação clínica, guidelines, que se fizeram nos últimos 4 anos. Em Portugal havia 3 normas, para terem uma ideia, 3 normas de orientação clínica emulou-se há 4 anos e agora há 120. E porque tem que haver, deve-se fazer esse tipo de normas e regras, de procedimentos científicos para os diagnósticos e a terapêutica, os procedimentos que se devem fazer no sistema de saúde, e nunca, nem de perto nem de longe, nos passa pela cabeça de alguém introduzir esse fator económico aqui nesta questão. Por acaso, eu acho que aqui nunca entrará isso. A questão não está na cabeça, de certeza, de ninguém. Nós não somos os holandeses, nem somos do norte da Europa, nós não somos assim. E essa cultura, portanto, esse risco não me parece, sinceramente, que esteja minimamente em cima da mesa. Eu vou abrir o debate à nossa plateia. Eu creio que alguns de vocês terão questões para colocar aos nossos oradores. Quem quer abrir as hostilidades? Posso abrir? Se eu puder, posso. Eu abri o debate. Obrigado. Quer que eu fale com eles? Como quiser. Eu falo mais Pedro aqui. Eu queria cumprimentar o Dr. Álvaro Beleza e a Dra. Helena, e assim também por esse magnífico debate, ter aqui que nós somos, obviamente, cada um dentro da sua linha. E tenho de confessar, para começar já, uma coisa que bate com o Dr. Álvaro Beleza, que eu tenho 3 campos, portanto, e nunca pedi a ninguém que matasse, nem que fosse matar. Acabei aqui há 8 dias ou 15 a minha segunda sessão de quimio, e estou aqui vivo, e não quero pedir a ninguém, nem dizer, nem me passa sequer pela cabeça que se eu chegar a um estado terminal, enfim, me deem outro tipo de morte que não é natural. Curiosamente, o Sr. falou uma coisa que eu acho fundamental. Não sei se lhe fugiu. É que disse, a minha mulher ficou muito satisfeita, eu estava aqui. É que o Sr. quando tomou essa opção, esqueceu se calhar de perguntar à sua mulher e aos seus filhos se estavam de acordo com o Sr. Tom Clancy. É que a vida não é nossa. Desculpe, eu vou acabar uma raciocínio. É só para dizer que a vida não é nossa. Portanto, a vida é um dom realmente, como dizia o Dr. Helena, muito bem, o Sr. falou nisso, o artigo 24 da Constituição, a vida é inviolável. E como tal, até se provar o contrário, nós, quando fazemos essas opções, não é uma opção solitária, é uma opção de conjunto, uma opção de gente que está connosco. Não é um sinal civilizacional,
não é ser realmente seguir-se noutro país. E eu acho que quando falou também no João Sevedo, de quem sou muito amigo, e para dar um abraço que meu pai referencialmente em Lisboa, que eu não estou, me diga que ele também está a sofrer, e sabe que está a sofrer horrores. E que ele saiba, até hoje nunca teve nada disso. E que desejo os melhores. Relativamente a duas coisas só que eu queria acabar dizendo que realmente a eutanásia não é a questão da boa morte, como diz a palavra. Conhece a questão da morte. Ambos. Eu acho que o que tem acontecido e continua a acontecer é a obstinação terapêutica. E isso é que nós devemos lutar contra. Isso sim. Realmente prolongar a vida de uma forma absolutamente enfim, sem qualquer espécie de problema, e gastando, não é questão de gastar mais ou menos, prolongando sem nenhum sentido, porque sabe que aquele indivíduo vai morrer. Eu acho que aí temos que entrar realmente com os cuidados paliativos, como disse o professor Álvaro Luís. Nós temos que ter uma rede de cuidados paliativos que estão muitíssimo bem preparados para saber onde acaba a obstinação terapêutica, a distanásia, digamos assim, e onde começa verdadeiramente aquilo que é o bem para o doente, que é proporcionar realmente, enfim, um fim de tempo o melhor possível. E eu não resisto aqui também, já que estamos em tempo de reflexão conjunta, de dizer o que se passou com a minha caríssima mãe há 3 anos. A minha caríssima mãe estava a sofrer horrores, estava com uma insuficiência respiratória horrorosa, não conseguia realmente resistir. Eu tinha sido acabado de 20 dias de ter sido operado ao cancro do pulmão e assistia a esse sofrimento final de uma forma inacreditável e acedemos que a minha mãe fosse anestesiada para acabar com esse sofrimento. E quando passaram uns tempos, depois de estubada, de se tirar o tubo, a minha querida mãe morreu tranquilamente. Eu penso que isto não é eutanásia, isto é uma forma civilizada, perceber que a minha caríssima mãe já não tinha capacidade nenhuma para continuar a viver e, portanto, calmamente se lhe proporcionou uma morte tranquila. Isto, ninguém lhe introduziu nenhuma injeção letal. Ninguém lhe deu nada para a matar. E a eutanásia é exatamente isso. É eu agarrar uma injeção, acho que é morrer para ninguém. Pimba, até lá já está. Acabou. Pedir isto ao médico, e eu sou médico também, tenho que começar também por pedir desculpa e quando quiser interromper-me pelo caso. E tenho que pedir desculpa, sou católico, sou médico e, portanto, estas coisas causam uma impressão horrorosa. Porque falou aqui a doutora Helena muito bem naquilo que chamou rampa deslizante. E o grande mal deste tipo de situações são as rampas deslizantes. Fazem alguma ideia que nós, médicos, para dar uma injeção a um doente hoje, dentro do joelho, para fazermos uma infiltração, temos que ter o consentimento informado. Isto é, os senhores têm que nos autorizar a fazer isso, porque se a injeção correr mal, eu tenho que ver que o senhor autorizou e eu expliquei todos os problemas que tinha tido. Mas sabem que uma mulher abortada não tem que ter consentimento informado. Portanto, chegamos a este ponto. Isto é, o aborto não exige que as mulheres assinem uma declaração a dizer eu assumo a responsabilidade de abortar. E se no dia seguinte, ou 2 dias depois, ou 3 dias depois, me vierem dizer a mim mas porquê é que o senhor me fez um aborto? Eu não tenho um papel escrito para dizer que as senhoras é que me pediram. E posso ir parar a tribunal, porque o juiz já me disse uma vez, ó Sérgio Oliva, tu podes ter tratado mal ou bem, não me interessa nada, mas se tiveres um consentimento informado, não há problema nenhum. Se não tiveres consentimento informado, és culpado. Como é que isto aconteceu no aborto? Digam-me. Como é que a mulher pode abortar sem consentimento informado? É porque se facilitou. E, portanto, aquilo que dizia a doutora Helena e aquilo que dizia o professor Álvaro Luís, que acho que tem mais dúvidas do que certezas acerca desta matéria e que se calhar vai tirar a assinatura de um manifesto mais tarde ou mais cedo, porque é um homem moderado, porque é um homem que tem convicções fortes e porque eu aprecio muito, e aliás aprecio os seus debates de posição sempre sem problemas. Eu acho que isto marca um bocadinho a decisão que todos temos que tomar. Eu, por mim, serei sempre contra a eutanásia. Sempre a favor de cuidados paliativos, temos 300 camas,
precisamos de 3 mil. Então, que se gastem os dinheiros para termos 3 mil camas e cada um de nós poder morrer calmo e serenamente e ter uma morte digna, mas não com uma injeção letal, mas com um cuidado paliativo dos dois. Eu peço desculpa desta intervenção. Muito obrigado. Sr. Doutor, quer responder? Eu já quero dar um abraço ao Dr. Sérgio Oliva, já o tinha visto. A última vez que o vi foi em Tomar, no Torres Vedras, estivemos no hospital do Ribatejo, não foi? E pronto, e folgo vê-lo tão bom, tão bem como está. Não, vamos lá ver. Este assunto é de facto um assunto delicado. Estamos aqui a falar de uma coisa muito séria, não é? Muito complicada, porque estamos a falar da vida de cada um, da morte. Agora, estou totalmente de acordo com a questão da obstinação terapêutica. Esse assunto tem, apesar de tudo, penso que já há uma cultura médica nesse sentido e, portanto, aplica-se, quanto a nós, as boas práticas e o que deve ser feito. Estou totalmente de acordo que é preciso investir nos cuidados paliativos e continuados e que o país é muito deficiente nessa área. Concordo com essa questão que falou do aborto. Aliás, eu disse antes de vir para cá sobre isso, porque de facto existe, e bem, o consentimento informado dos cidadãos têm que saber e têm que autorizar as terapêuticas que são feitas e os tratamentos que são feitos, têm que ser informados. As pessoas têm que saber o que é que estão a fazer no hospital. Isso é o seu direito de cidadãos, de seres humanos. E, portanto, em relação ao aborto, acho isto o caminho que se está a seguir um exagero e que se tem que ter esses cuidados e pôr aí algum travão. Mas eu volto ao meu ponto. Eu compreendo a sua posição quando me diz eu nunca tomaria essa posição de querer morrer. Eu próprio disse aqui que, apesar de ter mostrado essa vontade, tenho dúvidas quando chegasse à altura, até teria essa coragem, porque acho que não a teria. Por outro lado, tem toda a razão, porque é evidente que o meu filho, a minha mulher, a minha família ia se opor, com certeza, que eu tomasse uma decisão dessas e eu ia ouvi-los, obviamente, antes de tomar, e tomaria isso em consideração, como é evidente, porque eu não quero o sofrimento do meu filho, acima de tudo do meu filho. Não é? Os filhos são as coisas mais importantes. Quem tem os filhos sabe que filhos é o mais importante na nossa vida. Mas isto não tira o que eu comecei por dizer. Está bem? Mas uma coisa é o que eu penso. É aquilo que eu quero para mim. O que para mim está aqui em causa é que eu acho que eu não tenho o direito a negar a uma pessoa que tome voluntariamente essa decisão, conscientemente essa decisão, que haja uma maneira de ela morrer sem sofrimento. Porque é que eu lhe vou negar isso se eu tive todos os cuidados, se eu tive, nomeadamente, uma política de saúde que tenha desenvolvido cuidados paliativos como deve ser, cuidados continuados, quer dizer, não estou a dizer que não há um caminho para fazer. Agora, isto custa muito dizer, mas eu tenho que dizer, eu acho que nós temos direitos individuais, temos o direito à nossa liberdade de expressão, temos o direito a ser felizes, temos o direito a trabalhar, a ter um trabalho digno, a ter uma vida digna, a sermos tratados com respeito, com dignidade, mas eu também acho que temos o direito a morrer, se quisermos morrer, se não houver nada a fazer em relação à nossa vida, se tivermos esse sofrimento e se não quisermos sofrer mais. Eu acho que nós, enquanto coletivo, não devemos... A ética, não é? A minha ética, eu não tenho que impor uma ética a ninguém. Entendeu? Nós temos valores na nossa sociedade, mas há um limite para a imposição individual. Eu acho que essa é que é a nossa ética coletiva. É respeitarmos a vontade de cada um. Mesmo estamos aqui 100, 99, estamos todos contra a eutanásia, mas se há um que está num estado terminal, que quer pôr termo à vida, e agora os 99 vão dizer, não, tu não vais pôr porque a gente gosta muito de ti, queremos que tu fiques cá e tens que cá ficar. Mas, percebe? É isto que eu acho que está em causa. Portanto, é a maior minoria de todas, que é o indivíduo, não é? E é respeitar isso. Agora,
tem que se ter em apreciação, não é? De facto, a questão das experiências dos outros países e dos abusos. Mas, portanto, isto só para vos dizer que, obviamente, que eu não vou manter firme nesta convicção e estou nesta defesa desta liberdade individual extrema, não é? Extrema, e infelizmente extrema, por convicção também filosófica. A minha liberdade acaba onde começa a do outro. E eu acho que as pessoas, todas as pessoas, também têm direito a pôr termo à sua vida, se assim entenderem, se não houver mais nada a fazer. Isto não quer dizer que eu seja obrigado a ajudá-las a morrer. Isso é outra história. Claro que os médicos, como aliás no aborto, podem-se recusar, obviamente, os profissionais de saúde a colaborarem num aborto. É questão de consciência individual. Portanto, ninguém está a obrigar ninguém a fazer nada, nem se pretende que se vá por aí. Quando nós temos à volta as experiências que temos, nada justifica, em minha opinião, em nossa opinião, que em Portugal se avance uma lei desta natureza. Acho que precisamos de imensas coisas, precisamos de algumas liberdades, mas talvez não esta. Esta não é de todo prioritária. O sofrimento e a vida vai de porradinha em porradinha, mas para nos humanizar e seremos tanto mais humanos quanto mais tivermos esta capacidade de não viver só centrados no prazer ou no sucesso ou porque isto não faz sentido nenhum. O sofrimento se calhar é tão bom como o prazer. Um obrigado enorme à organização que, portanto, nos permite começar a discutir, a pensar este tema que vai ser transversal à nossa sociedade. Portanto, se mais nenhuma conclusão, e penso que não haverá grandes conclusões porque cada um vai ficar com a sua, mas quanto mais não seja, o facto de começarmos a discutir de uma forma aberta, serena, honesta, honesta sob o ponto de vista intelectual, isso já é um excelente caminho. Eu penso que, em vez de começar a pensar, a discutir a lei da eutanásia, possivelmente devemos começar a pensar, a discutir a lei que regulamenta ou que regule a eutanásia. É um bocado diferente, porque não é para eutanasiar quem nós quisermos, mas é para darmos o direito pleno de liberdade a quem acha que já não tem mais condições de viver. Uma criança com alguma doença terminal ou já nascida com algum problema, que tenha uma esperança de vida reduzida, é um direito que os pais têm, mas não a criança. Eu sou mãe, tenho um filho com 3 anos, felizmente, graças a Deus está tudo bem, espero que assim continue, mas estamos todos sujeitos a que isso aconteça. Claro que elas não têm consciência, têm, porque eu acho que elas têm consciência, sendo mãe também diria isso, tem mais consciência do que todos nós achamos, mas como é que resolve essa questão? Isto é um bocado de ridicularizar a situação e é mesmo aí que eu quero chegar. Nós não poderemos, com esta tolerância, chegar a pontos ridículos, mas legalizados, de podermos permitir que isto se espalhe como uma epidemia, que seja um género de uma moda, que a malta vira e que até acha que daqui a uns anos é aquela questão que queria morrer. Claro que ninguém o ajuda a morrer. Era uma pessoa que também não tinha muitas hipóteses para ir à Bélgica. Não tem problema nenhum. Deu um tiro. E morreu. Acabou com o sofrimento dele. Acabou com o sofrimento dele. Porque a dor dele, e já estava a tomar medicação, já no limite, a dor dele era intensíssima. Portanto, a questão da aflição de dor não é um tema absoluto. Começa por aí. Não é? Começa por aí. E acho que depois, obviamente, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Há pessoas que têm dores e continuam, e o sofrimento é um prazer. Como aquele senhor aqui disse. Para outros, não. É uma dor para ele e é uma dor para uma data de pessoas.
Agora, eu só queria também dizer o seguinte, e é uma coisa que na sociedade portuguesa nós estamos constantemente a ouvir, e eu ouço isto desde pequeno. A sociedade portuguesa nunca está preparada para discutir temas fraturantes. Não estava preparada para discutir o aborto, não estava preparada para discutir o casamento entre homossexuais, não sei o quê, depois há aquelas legislações que impõem as coisas. Nós nunca estamos preparados para discutir nada. E nós somos aquele país fantástico do empurra com a barriga. A gente empurra, as coisas acontecem, a gente fecha os olhos. Há eutanásia no hospital, está bem, mas a gente, coitadinha da enfermeira que agora vai levar com um processo disciplinar em cima e só disse a verdade se calhar. Não é? Nós nunca estamos preparados para discutir nada. Agradecer à organização, porque realmente um tema tão importante carece de debate, de reflexão, ponderação, consenso. Eu sou uma jovem médica, portanto terminei de cursar 2 anos e meio, ando com protocolos da lata e posso garantir que jamais, na última folha, irei ter escrito morte. Independentemente da minha opinião. Eu defendo a vida, por isso é que escolhi medicina por vocação, sempre quis ser médica e, portanto, consegui, felizmente, e não me vejo a fazer outra coisa. Mas acho que realmente é um assunto tão importante que não pode haver um sim absoluto e um não absoluto. Não sei como é que eu procederia, não sei se era capaz de ajudar, mas sei que a pessoa tem que ter uma liberdade de decidir e, portanto, o sofrimento, como a professora Sandra disse, para mim pode ser uma coisa, para outra pessoa pode ser outra e eu posso não querer sofrer. Falamos aqui muito em respeito pela vida. Ficamos com a questão se o respeito pela vida reside em manter essa vida até ao último ato que possamos fazer, ou se respeito pela vida também poderá ser acabar com ela a pedido de quem está em sofrimento. Eu não vou aqui tirar conclusões, acho que as conclusões devem ser tiradas por cada um de vocês que ouviram os nossos oradores, que tão bem expuseram as suas convicções. Nós estamos aqui hoje e quando decidimos fazer este debate foi exatamente para que todos pudessem ouvir opiniões diferentes. Tivemos a vantagem de ter uma plateia que colocou questões, que partilhou opiniões, isso é excelente, porque quando debatemos um tema destes, temos mesmo que partilhar diferentes perspectivas para conseguirmos chegar a uma conclusão. E, portanto, daqui espero que todos possam elaborar a sua própria conclusão sobre este tema, que com certeza continuará a ser discutido e espero que realmente cheguemos a uma solução para esta questão. A todos os que aqui estiveram, muitíssimo obrigada. Aos nossos oradores, Dr. Helena Mendes, Dr. Álvaro Beleza, muitíssimo obrigada pela vossa disponibilidade. Este debate estará disponível, vai para o ar este fim de semana. Se consultarem a nossa página de Facebook, Liga das 5, estão lá os horários e estará depois disponível também no nosso site e na nossa página em vídeo, porque nós temos ali o nosso produtor, Mário Nicolau, que está a fazer o serviço. Vocês não deram por ele, mas ele está ali a trabalhar como um excelente produtor que é. A todos, muito obrigada e boa noite.